Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje aqui um breve review desse comentário bíblico Lar, Família e Casamento. Aqui a gente tem fundamentos, desafios e estudo bíblico, teológico prático para líderes, conselheiros e casais. Quem escreve esse livro, o autor, é o Dr. David Merck. Este livro é da editora Ragnos, tá? Capa dura, parrudo, bem grossão, muitas páginas. Aqui a lombada, comentário bíblico, lar, família e casamento, editora Ragnos. Vamos dar uma lida na quarta capa para que vocês compreendam o que contém nesse comentário. Vamos lá. O casamento é como uma metáfora, uma imagem, um retrato, uma parábola ou um modelo que representa algo mais que um homem e uma mulher tornando-se uma só carne. Representa o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Esse é o significado mais profundo do casamento. Seu objetivo é ser a viva encenação do amor fiel à aliança entre Cristo e a Igreja. Quem escreve John Piper. Existem milhares de livros sobre a família. Pouquíssimos deles voltam-se para o manual do fabricante, a fim de expor o que Deus fala sobre o lar. Neste guia sistemático e altamente bíblico, pastores, líderes de ministérios, familiares, estudiosos e casais encontrarão uma enciclopédia de informações úteis e agradáveis que podem transformar para sempre seus lares e as famílias para quem ministram. Pastores que todo ano pregam sobre o lar terão em mãos um único comentário expositivo que trata de todos os textos bíblicos sobre a família, material suficiente para 10 anos de pregações. Líderes de ministérios familiares encontrarão a base sólida para desenvolver seu ministério de forma alinhada com a vontade de Deus. Estudiosos encontrarão discussões e respostas a diversos dilemas sobre divórcio e recasamento, sexualidade e as qualificações familiares para a liderança espiritual na igreja. Casais que se preparam para o casamento e aqueles que andam em direção às bodas de ouro enriquecerão e fortalecerão suas famílias pelos conselhos sadios de quem fez a família. Não existe outro guia tão completo sobre a perspectiva bíblica da família. Em dias de confusão e caos, é hora de voltar ao manual do fabricante do lar. Aqui, David Merck é bacharel em artes pela Universidade de Cedarville, Ohio, Estados Unidos. É mestre em teologia e doutor em ministérios com ênfase em ministério familiar pelo Dallas Theological Seminary, Texas, Estados Unidos. Reside no Brasil desde 1987. É professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo, e pastor auxiliar de exposição bíblica da Primeira Igreja Batista de Atibaia. É casado com Carol Sue desde 1982. O casal tem 6 filhos, David, Junior, Michelle, Juliana, Daniel, Stephen e Kayla, e 20 netos. David e Carol são autores de 18 livros sobre vida familiar e ministério prático, todos publicados pela editora Ragnos. Aqui as redes sociais, ISBN do livro, tá aqui, ok? Livro de capa dura, fosco, bem bonito, tá? Não tem fitilho. A princípio, a gente tem aqui uma folha de guarda branca, papel cartão grosso, papel amarelado, tá? O que facilita em muito a leitura deste livro. Aqui a folha de rosto, comentário bíblico, lar, família e casamento, fundamentos, desafios e estudo bíblico, teológico, prático para líderes, conselheiros e casais, Dr. David Merck, Ragnos, ficha catalográfica, vamos levantar ele aqui, de 2019, primeira edição. Essa daqui é uma reimpressão de março de 2022. Então, tá aqui a ficha catalográfica completa.
aqui um versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Dedicado ao Sr. David e à Sra. Marian Cox, que, com seu ensino e exemplo de vida familiar, transformaram minha vida para sempre. A memória da nossa princesa netinha Hadassah Grace, que nos ensinou mais sobre a alegria no sofrimento e o valor da família de Deus em seus 2 aninhos conosco, do que tínhamos aprendido em toda a nossa vida. As famílias da Igreja Brasileira, que as Sagradas Escrituras que apontam para Cristo sejam a única fonte de autoridade para a vida e a piedade na convivência familiar. Aqui a gente tem umas abreviaturas, os agradecimentos, sumário, prefácio, introdução. Aí tem todos esses temas, são muitos, tá? Eu vou dar uma lida em cada um dos temas, tá? Para que vocês compreendam o que pode ser achado dentro do livro. Então, famílias com propósito, um para o outro, ambos para Deus, o casamento segundo Deus, lições da queda, a tragédia do pecado, lições da queda, o triunfo da graça, a transmissão da fé, a dureza do coração, o divórcio e sua prevenção, como não criar filhos, intercessão familiar, Jó e sua família, Salmos do Lar, contando as histórias da fidelidade de Deus, Salmos do Lar, integridade cristã, Salmos do Lar, o legado de um homem de Deus, Salmos do Lar, construindo a casa ou um lar, Salmos do Lar, a bênção divina, a família em Provérbios, a família ideal, a família em Provérbios, pureza sexual, a família em Provérbios ensina a criança, a família em Provérbios, princípios de disciplina, a família em Provérbios, a mulher virtuosa, Cântico dos Cânticos, seu uso e sua interpretação, introdução e panorama, o amor verdadeiro segundo o Cântico dos Cânticos, a expectativa do amor, despertamento, a expectativa do amor, paciência, a expectativa do amor, renovação, a expressão do amor, pureza, a noite de núpcias, a expansão do amor, perseverança, a expansão do amor, perdão, a explicação do amor, recapitulação, fidelidade pactual, perdão em família, divórcio e novo casamento, casamento, sexo e o celibato, casar ou não casar, eis a questão, o jugo desigual, papéis no lar, introdução, papéis no lar, submissão feminina. Nós vamos chegar nessa parte aqui para dar uma lida, tá? Papéis no lar, liderança amorosa masculina, papéis no lar, homens não magoados, papéis no lar, obediência dos filhos, papéis no lar, filhos honrem os seus pais, papéis no lar, o papel dos pais, mulheres como Sara, homens participantes do lar. Aí a gente tem apêndices, textos secundários sobre o lar, 2 histórias de amor, Isaac e Rebeca, Boaz e Ruth. Tem um erro aqui. Livro de Ruth. Divórcio e novo casamento. Qualificações familiares do líder espiritual e o propósito de Deus para a sexualidade. Então a gente já entra no prefácio, né? É interessante, né? Lógico. Isso daqui é um comentário, certo? Então, a primeira coisa, dar uma lida nesse prefácio para entender certinho tudo que a gente pode extrair e a forma com que o David Merck nos apresenta esses textos, ok? Muito importante, então, que a gente leia de antemão essa introdução, esse prefácio, ok? A introdução está aqui, ó. A introdução, também muito interessante, a gente entender qual é o propósito deste livro.
Aqui entra o primeiro capítulo, Famílias com Propósito. Eu vou dar uma lida só no comecinho aqui, só para mostrar para vocês como que funciona. Capítulo 1, Famílias com Propósito, Gênesis de 1, 26, 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Um pôster de um maratonista vem acompanhado de uma frase que diz: estou fazendo de tudo para prolongar minha vida, na esperança de que algum dia alguém me dirá por quê. Vivemos em dias em que perdemos o foco da vida, nossa razão de viver. Mesmo assim, continuamos desesperadamente tentando prolongar a vida. Uma reportagem da revista Veja, intitulada Gelado, mas Rico, fala da ciência da criogenia, em que pessoas ricas pagam centenas de milhares de dólares para congelar o seu corpo depois da morte, na esperança de ele ser ressuscitado depois que a cura da doença que as matou for encontrada. O artigo chama isso de o preço da eternidade. No entanto, mais e mais desses ricos estão se suicidando. Por que esse desespero? Talvez por causa das crises existenciais de uma geração pós-moderna que, sem absolutos, na ausência de restrições, com falta de autoridade em sua vida, também vive sem rumo e direção. É o produto lógico de uma vida em que Deus foi excluído. Assim, é impossível ter uma vida com significado final. Se eu sou o produto do tempo e do acaso, se a única razão da minha existência é a sobrevivência de minha espécie dentro de um processo evolucionário impessoal, o que adianta? Infelizmente, muitos cristãos também perderam o rumo, dando voltas na roda viva sem saber porquê. Chegam à metade de sua vida, na infame crise da meia-idade, e perguntam: o que estou fazendo com minha vida? Por que estou aqui? Será que minha vida faz alguma diferença? Será que algo que fiz permanecerá depois de mim? Infelizmente, muitas pessoas terminam a vida tendo subido a escada da profissão, dos bens, da importância social, só para descobrir que subiram a escada errada, encostada na parede errada. Talvez seja por isso que os homens que prepararam os catecismos de Westminster, o Maior e o Breve, e o Catecismo Puritano de Spurgeon, começam com uma declaração sobre o propósito do homem. Pergunta: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então é isso, gente. Eu vou parar aqui, tá? No capítulo 1. E eu vou na parte que eu cheguei. Eu dei uma folhada no geral nele, tá? Mas eu cheguei numa parte, né, que realmente traz controvérsia. Que é bem interessante a gente dar uma olhada aqui qual é o tipo de pensamento do autor. E não difere do meu, tá? Mas muitos cristãos, homens, tá? Eles têm uma visão deturpada de submissão feminina. Então a gente vai dar uma olhada, a gente vai dar uma leve pincelada em alguns tópicos aqui para a gente dar uma clareada na nossa visão com relação à submissão e para ter uma ideia realmente da qualidade desse livro e dos comentários desse autor, ok? Então aqui o 36, vamos lá. Papéis no lar. Submissão feminina, Efésios 5, 21 e 24 e Colossenses 3, 18. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Efésios 5, 21 e 24. E, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Colossenses 3,18. Muitos têm debatido sobre de onde vem o poder cativante do retrato da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O sorriso misterioso da mulher, talvez a possibilidade de que ela saiba algo que nós não sabemos. Da Vinci ficou famoso pela sua inovação de novas técnicas artísticas na Mona Lisa, especialmente pelo uso suave da cor e sombras, criando esse efeito misterioso, uma aura em volta da figura. Quando Deus quis nos instruir sobre relacionamentos saudáveis no lar, começou com o retrato de uma mulher cujo valor é inestimável. Nela, a vida de Cristo se manifesta, superando suas tendências naturais pela obra sobrenatural da graça. Essa mulher possui uma aura também, criada pelo uso suave do Espírito, de pinceladas que traçam a imagem de Cristo em seu caráter. Os textos bíblicos que revelam essa pintura são unânimes na descrição do ar misterioso que caracteriza essa mulher. Chama-se um espírito manso e tranquilo, um coração submisso. Infelizmente, se existe um palavrão na sociologia da família hoje, é o termo submissão. A polêmica normalmente inclui debate entre dois extremos igualmente desequilibrados. Algumas erram ao lado do feminismo radical, chamando por uma libertação generalizada da opressão feminina. Outros erram num neomachismo, que justifica um domínio masculino que também não encontra respaldo nas Escrituras. Como sempre, precisamos voltar à Palavra de Deus para um equilíbrio que permite que Deus tenha a última palavra. Esse primeiro estudo sobre relacionamentos saudáveis no lar inicia-se onde os 3 textos clássicos sobre o assunto começam, com o papel da mulher no lar. Efésios 5, 22 e 24, Colossenses 3, 18 e 1 Pedro 3, de 1 a 6. Primeiro vamos preparar a tela, descobrindo o que a submissão da mulher não significa. Depois, examinaremos a pintura bíblica do retrato dessa mulher valiosa. O que a submissão não significa? Submissão não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Efésios 5, 21 deixa claro que, como fruto da plenitude do Espírito em nossa vida, Efésios 5, 18, todos nós temos uma responsabilidade de submissão mútua, sujeitando-vos uns aos outros. Todos nós vivemos debaixo de autoridade. O Espírito de Deus produz um alinhamento, sentido literal do verbo grego, que aqui eu não sei falar isso, é hipotasso, no corpo de Cristo, especialmente na família, por meio de autoridades em nossa vida, a quem nos submetemos. Somente quando todos nós entrarmos na linha é que haverá relacionamentos saudáveis no lar. Assim como os vários anéis de uma dobradiça precisam ser encaixados para que uma porta abra e feche sem ranger, esposa, marido, pais e filhos precisam submeter-se a Deus e uns aos outros no desempenho de seus respectivos papéis no lar. Afirmar que a submissão é uma maldição exclusiva da mulher ignora o ensino bíblico claro sobre o assunto. No lar existe um sentido em que nos submetemos uns aos outros, mesmo que a submissão seja atividade específica exigida da mulher em relação ao marido. A submissão mútua de Efésios 5:21 tem múltiplas manifestações. A submissão mútua é vista como uma expressão de estar cheio do Espírito Santo. Marido e esposa, cheios do Espírito Santo, servem um ao outro. Eles se humilham e se rebaixam para que o outro seja exaltado. Acham maneiras de submeter as suas preferências imediatas em prol do conforto e da necessidade do outro.
2. Submissão não significa inferioridade da mulher. Alguns, infelizmente, têm interpretado o ensino bíblico sobre submissão como se significasse inferioridade da mulher. Mas a submissão feminina é, acima de tudo, uma questão funcional e não essencial. Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. Gênesis 1:27. Criou a mulher justamente para socorrer o homem e complementá-lo onde ele era fraco. Gênesis 2:15-18 e veja Gálatas 3:28. Na própria Bíblia, encontramos mulheres mais corajosas que homens, Débora versus Baraque, mais capazes como comunicadoras da palavra que seu marido, Priscila versus Áquila, e mais comprometidas com Jesus, Maria, Marta e outras mulheres versus os apóstolos na crucificação e ressurreição de Jesus. Keller descreve a beleza e dignidade dessa hierarquia funcional da Trindade. Veja, 1 Coríntios 11:3, que é refletida no desempenho dos papéis do casal no casamento. O filho se sujeita ao pai e assume o papel subordinado. O pai aceita esse presente, mas depois exalta o filho à posição mais elevada. Cada um deseja exaltar o outro, cada um deseja agradar o outro. O filho se sujeita à liderança do pai com atitude desprendida, alegre e voluntária. O filho assume o papel subordinado e, nesse movimento, mostra grandeza e não fraqueza. Reuner oferece ainda mais explicações. Embora todos sejam iguais diante de Deus, isso não exclui linhas de autoridade. Por outro lado, onde há linhas de autoridade numa estrutura hierárquica, isso não nega a igualdade. Por exemplo, os cidadãos de um país são iguais, mas também há muitos níveis diferentes na estrutura de poder do país. Não significa que aqueles em autoridade são cidadãos melhores que aqueles que governam. Não há diferença qualitativa entre as pessoas da divindade. Todas as três pessoas de Deus são qualitativamente iguais. Mateus 28:19, 2 Coríntios 13:14, Efésios 4:4-6, 1 Pedro 1:2 e tem mais passagens aqui, ó. Mas mesmo assim o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo ao Pai e o Espírito Santo ao Filho. Portanto, subordinação nem sempre implica diferença qualitativa. Isso anula diferenças funcionais e práticas no bom andamento do lar? Não. Em sua infinita graça, Deus designou um membro do lar como líder, protetor e provedor, e o outro como sua companheira, amiga e complemento, assim evitando muito conflito e atrito na família. O conceito neotestamentário de submissão a alguém que está em autoridade não implica inferioridade do que se sujeita, nem superioridade do que está em autoridade. Trata-se de funções e não de valor pessoal. A submissão da esposa não é para todos os homens em todos os contextos. Alguns homens falam como se todas as mulheres fossem subservientes a eles, mas o texto bíblico é unânime e claro ao declarar não menos de 4 vezes que submissão é da esposa ao seu próprio marido. O jovem namorado não tem direito nem razão em exigir submissão da parte da namorada, assim como um homem não tem o direito de mandar na esposa do outro. Vou fazer um adendo aqui, tá? O jovem namorado não tem direito nem razão em exigir submissão da parte de sua namorada. Sim, concordo. Mas o jovem namorado, a partir desse momento aqui, ele já começa a enxergar quem é a namorada dele. E se realmente ela é uma pessoa, vamos falar assim, propriamente dita para se casar. Namoro é para isso, tá? Então, se nesse momento aqui você já pega uma namorada que demonstra total insubmissão, fica com o pé atrás. A ênfase do texto é submissão no contexto do lar. Então é no lar que a esposa tem que ter esse conceito de submissão. Esposa no lar, ok? Outros textos nos quais a igreja local é considerada uma família aplicam o mesmo princípio para a liderança da igreja, mas nada na palavra justifica uma aplicação de submissão feminina no contexto político,
empresarial ou social. Tomemos cuidado para falar o que a palavra fala, não mais nem menos. Então aqui trata de esposa e lar, ok? Submissão não significa escravidão. Jesus chamou o homem para liderar o lar com amor sacrificial e exemplificou essa liderança amorosa pela vida de servo. Infelizmente, o movimento feminista tem escravizado ainda mais as mulheres, libertando-as para uma vida em que não somente ganham o pão de cada dia, mas também continuam cuidando de boa parte do serviço da casa. Alguns homens têm contribuído para esse quadro, interpretam a expressão auxiliadora idônea de Gênesis 2, 15, 18 como se significasse capacho eficiente, quando de fato significa que a mulher complementa o homem, que ela é diferente, mas semelhante ao homem, para socorrê-lo em suas horas de necessidade. Certamente não significa um homem ficar deitado no sofá, com o controle remoto na mão, gritando para sua esposa atarefada, trazendo o refrigerante da geladeira com uma fatia de limão. É óbvio, tá? Mas muitos homens têm esse tipo de pensamento, tá? A partir do momento que ele é o provedor, ele simplesmente resolve tratar a mulher dele como escrava. E não é isso. Submissão não implica a autonomia masculina no lar. Submissão no lar não significa que o homem toma todas as decisões independentemente de qualquer consulta, palpite ou opinião dos outros membros da família. A razão para a criação da mulher foi justamente a necessidade que o homem tinha e tem de alguém ao seu lado como companheira, amiga, complemento e socorro. Que tolice abafar e anular os dons da pessoa que Deus colocou ao nosso lado para nos completar. Há homens que não permitem que sua esposa compre um pão sozinha, mas que saem para adquirir um novo carro, terreno ou apartamento sem sequer consultá-la. Esse não é o plano de Deus para relacionamentos saudáveis no lar. Vou ler só mais um pedacinho, tá? Porque já está ficando muito longo. O que a submissão significa? Então, o que significa submissão feminina? Vamos nos deter diante do retrato que o grande artista pintou com cores suaves e sombras sutis. Ele usa pelo menos 5 toques de pincel no retrato da mulher valiosa, cada um acrescentando uma dimensão fantástica para nosso quadro. Aí a submissão se oferece pela mulher ao próprio marido, ou seja, as mulheres... Vamos chegar no texto aqui, mas eu já tenho um entendimento antes até de ler. As mulheres sendo submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O primeiro toque do artista fala diretamente às esposas, não diz: maridos, subjugai a vossa mulher. Infelizmente, muitos homens têm interpretado o texto assim, como se fosse a responsabilidade deles manter sua esposa na linha. Esse tipo de submissão seria um contrassenso bíblico, uma contradição de termos. A própria natureza da submissão é que ela se oferece e não exige. Seria como se alguém desse uma ordem: exijo que você me ame espontaneamente, ou vou fazer uma surpresa para você amanhã e quero que seja uma surpresa mesmo. Augustus Nicodemos Lopes comenta: a submissão é absolutamente voluntária e espontânea. Voluntária e espontânea. O verbo submeter-se traz uma ideia de voluntariedade. É a mulher quem se submete a si mesma. Nem Paulo, nem um outro escritor bíblico ordenam que o marido submeta a mulher à sua autoridade. A submissão exigida da esposa é voluntária. Submissão é algo voluntário, não no sentido de opcional, mas que tem de brotar do coração da mulher. É uma questão entre mulher e Deus em primeiro lugar, ou seja, um alinhamento vertical com Deus, como já vimos. A voz média do verbo original também aponta nessa direção de um exercício voluntário da mulher como agente livre. Teste para esposas. Você entende que sua submissão ao marido é um ato de louvor a Deus? Você oferece a submissão como se fosse um presente ou faz por obrigação?
Então é isso, gente. Eu achei interessante dar uma lida exatamente nessa parte aqui que é bem controversa, tá? Para a gente ter uma ideia de como o autor pensa. E ele pensa, biblicamente falando, tá? Como eu. A gente tem que realmente levar a nossa família, nosso lar e casamento de acordo com o que Deus fala para a gente levar e não com entendimentos próprios, tá? Então esse livro, ele entra justamente nisso para a família. Uma ajuda, tá? De interpretação da palavra de Deus, que muitas vezes, aliás, a gente acaba não compreendendo e às vezes a gente não sabe nem aonde está na palavra, tá? Mas é um livro muito interessante, tá? É um comentário muito interessante. Ele trata exclusivamente da família, do lar, tá? Criação de filhos e tudo mais. Papel amarelado, como eu falei no começo, ótima diagramação, uma fonte de excelente tamanho, bem completo, né? Bem rico. Um comentário com, vamos ver quantas páginas, 800 páginas, tá? Aqui a última página com o QR Code da Ragnos. Deixa eu ter até um plástico que veio junto aqui. Aqui chegamos na última página. Então assim, olha, mais que recomendado, tá? Recomendo a todos realmente que estão em família, que não sabem como lidar com certas coisas dentro do próprio lar. Eu acho que é muito interessante a gente adquirir um comentário desse tipo aqui, tá? Pra gente compreender como realmente Deus quer que a gente seja como marido, como esposa, como filhos, como que a gente deve proceder, tá? Então é isso, ó. Livro bonito, muito rico, excelente na capa, diagramação, papel, vale muito a pena. Ele custa aí por volta de uns R$110, tá? Talvez vocês achem em promoção no Mercado Livre ou na Amazon por volta de 100, mas ele fica nessa faixa de preço, ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.